Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. A droga There's this chemical. aumenta o teu potencial There's no such criativo. thing as a good drug and a bad Você drug. viaja num grão de areia, o grão de areia te explica o The universo. exploring Tem spirit. um prazer enorme que a droga dá. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? I hate to break it to you folks, but we're made of drugs. Você está ouvindo Relatos Psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre. Olá e boas-vindas ao Relatos Psicodélicos. Meu nome é Bruno, eu sou apresentador desse programa e eu que vou te conduzir nessa viagem. Pra quem tá caindo aqui de paraquedas, o Relatos Psicodélicos é um podcast de contação de histórias, onde a cada episódio a gente traz o relato de uma experiência com uma substância psicodélica diferente. Claro, se for a primeira vez que a gente tá falando daquela droga, a gente também faz um apanhadão aí da sua história de uso, efeitos, riscos e tudo mais aí associado àquela substância. Mas bom, antes da gente partir de fato pra pauta do episódio, eu queria passar só 2 recadinhos muito rápidos, tá? O primeiro é lembrar vocês que o Relatos Psicodélicos também possui um podcast exclusivo para assinantes, o Além da Brisa. Se você tem interesse de escutar mais dos nossos conteúdos, né, e ouvir um pouquinho mais sobre psicodélicos, eu te recomendo assinar o Além da Brisa através do nosso Apoia-se. Lá, a partir de R$12 mensais, você já tem acesso aí aos nossos programas quinzenais, tá? E lá a gente fala de tudo, tá, galera? Inclusive, mais recentemente, eu tenho separado alguns relatinhos menores aí que a gente encontra pela internet, principalmente no Reddit, pra ler e trazer pra vocês ali no Além da Brisa, tá? Se você tiver interesse em assinar o podcast, é só ir lá no apoia.se/relatos psicodélicos. Bom, o segundo recadinho que eu queria dar é convidar vocês, meus ouvintes e minhas ouvintes queridas, a conhecer a Reaja, o laboratório de soluções colorimétricas parceira do Relatos Psicodélicos. Pra você que tá boiando sobre o que eu tô falando, deixa eu te explicar. Uma das formas de você conseguir adicionar uma camada a mais de segurança no seu uso de substância é através dos testes colorimétricos, que são basicamente testes simples que você faz ali em uma amostra pequena da sua droga para identificar se aquilo que você vai tomar realmente é aquilo que você espera, né? Realmente é aquilo que foi vendido para você, né? Quando você adquiriu aquela substância. Sim, se você já assistiu o Casimiro reagindo àquele programa da Band, né, o do aeroporto, área restrita, você provavelmente sabe do que eu tô falando, né, já que lá eles também usam o teste colorimétrico, né, pra identificar se existe principalmente cocaína ali na bagagem das pessoas. Mas no nosso caso aqui, no caso da Reaja, né, esses testes eles têm outra usabilidade, né, que também no final é pra identificar substâncias, né, pra você ver se aquilo ali realmente é o que você acha ser. Se você quiser conhecer um pouco mais da Reaja, né, e dar uma olhada lá nos diversos testes que eles possuem lá, é só acessar o site www.reaja.com.br. E lembrando que eles entregam pra todo o Brasil, tá? Mas bom, galera, sem mais delongas, bora pra pauta do programa. No episódio de hoje, a gente vai falar de uma substância que até um tempo atrás era bem pouco conhecida. Eu tô falando da 5-mel-DMT. E talvez você não reconheça ela por esse nome, tá? Fica tranquilo. Mas, muito provavelmente, se você acompanha a pauta dos psicodélicos, você já ouviu falar sobre o veneno do sapo bufo-alvarius. E sim, a gente já trouxe um episódio sobre essa substância aqui, tá? É o episódio 6 do Relatos Psicodélicos. E é claro, como a gente já fez um episódio sobre o 5-mel-DMT aqui, eu não vou passar muito tempo aí explicando sobre a substância, né? Contando a história dela e tudo mais.
Mas de qualquer forma, antes da gente partir pro relato da nossa viajante, né, e falar um pouquinho sobre a viajante do dia, eu acho que seria interessante passar algumas informações mais básicas aí pra vocês sobre essa substância. E também algumas coisas que a gente não trouxe ali no primeiro episódio sobre ela. Primeiro, é que na época que a gente fez o primeiro episódio sobre o sapo, o nome que se dava pra ele, né, o nome científico dele era Bufo alvarius mesmo, né? E por muito tempo, até hoje, ele era conhecido como o bufo alvarius, né? O bufo, como muitas pessoas chamavam carinhosamente, né? Mas, mais recentemente, né? Esse sapo, ele teve o seu nome científico trocado, aparentemente para ter mais acurácia ali na hora de catalogar ali as espécies. Então, o novo nome que se dá para esse sapo, né? Como ele é chamado e como eu vou chamar ele aqui, se a gente voltar a falar dele mais vezes no episódio, é Incilius alvarius. Então, agora não é mais bufo, tá? É Incilius alvarius. Bufo era um nome muito mais fácil, né? Mas, provavelmente Incilius alvarius deve ser mais preciso. E pra você que tá boiando aqui em tudo que eu tô falando, né? E se perguntando, pô, mas calma aí, o sapo é a droga? O veneno do sapo é a droga? O 5-mel-DMT é o veneno do sapo? O que é, né? Então calma, deixa eu explicar pra vocês. O Incilius alvarius, né? Esse sapo, ele é um sapo muito comum no deserto sororiano, lá dos Estados Unidos. E se descobriu, há um tempo atrás, que se você fizesse a secreção do veneno desse sapo, você tinha em mãos um psicodélico poderosíssimo, cujo princípio ativo é o tal do 5-mel-DMT. É importante dizer que esse veneno, ele possui outras substâncias além do 5-mel-DMT. E a que mais é citada quando se fala desse sapo é a bufotenina. Mas como as quantidades de bufotenina no veneno são bem menores do que as quantidades de 5-mel-DMT, pouco se fala sobre ela, né? E só tem estudos especulativos sobre a interferência ou não dos efeitos da bufotenina na experiência psicodélica com o veneno do sapo. Então, por causa disso, até hoje, né, quando você fala do veneno desse sapo, né, geralmente as pessoas entendem como um sinônimo para 5-mel-DMT, mesmo que na prática, teoricamente, não seja exatamente isso, tá? Importante lembrar vocês que o veneno do sapo não é a única forma de se fazer o uso dessa substância, tá? Já existe hoje o 5-mel-DMT sintetizado, já existem formas de sintetizar essa substância, e é importante a gente lembrar que o uso dessa substância sintética, ele é muito menos prejudicial para o meio ambiente, né? Principalmente para o sapinho ali, que acaba sofrendo muito aí na mão de turistas e curiosos que buscam por ter esse tipo de experiência aí de um jeito que eles consideram mais verdadeiro, sei lá. Então hoje, essa alternativa sintética do veneno do sapo, né, essa alternativa sintética da 5-mel-DMT, foi um jeito que encontraram aí de tentarem reduzir os danos aí do que a exploração em cima dessa substância ocasionou, né, galera? É sempre assim, né? Não tem jeito, sempre dá merda de alguma forma no final. Também é importante lembrar que não existe evidências concretas de que existia um uso antigo do veneno do sapo, tá? Existem evidências especulativas de que pode ter ocorrido um uso ritualístico aí do veneno dos Incilius alvarius, mas isso não passa de mera especulação, tá, gente? Tanto que esse tipo de uso, né, ele só veio a público através de um entusiasta ocidental, né, que é conhecido pelo pseudônimo de Albert Most, um cara que criou basicamente um guia aí sobre o sapo do deserto sororiano, tá? Eu falo um pouquinho mais disso lá no episódio 6 do Relatos Psicodélicos. Mas, de qualquer forma, existe sim, pelo menos uma cultura mais antiga, né, que tem algum tipo de associação com o sapo Incilius alvarius. Eu tô falando da cultura Yaqui, um povo indígena dos Estados Unidos e do México que vive ali próximo às margens do rio Yaqui e é uma das culturas ali que habitam o deserto sororiano. Só que a situação aqui, galera, é o seguinte: os Yaquis, eles têm sim uma ligação próxima com o Incilius alvarius, mas o que a gente sabe é que isso tem muito mais a ver com uma visão de que o sapo seria talvez um presságio ali das estações e indicaria, né, quando que vai chover, quando que não vai, enfim, né, seria mais ou menos ali dessa forma que eles entendem ali esse animal. Só que repara bem na situação. Os próprios nativos da cultura Yaqui reforçam que a proximidade que eles têm com o sapo Incilius alvarius não tem nada a ver com o uso psicodélico que se propagou no ocidente, tá?
Na verdade, muitos iaques consideram essas narrativas como narrativas oportunistas e imprecisas. Então é importante a gente ter aqui que seria exagerado dizer que o uso psicodélico do veneno do sapo Encílios alvaris é um uso tradicional que remonta a tempos antigos e tudo mais. Não. Temos especulações sobre isso, mas não é algo que dá pra afirmar com certeza, tá? Então, só pra gente ter isso muito claro. Inclusive, né, aqui a gente percebe uma semelhança nessa situação toda do Encílios alvaris e desse possível uso antigo com o que acontece com a ayahuasca, né? E que a gente trouxe bastante no nosso especial sobre a ayahuasca, onde muitos ocidentais, principalmente, tentam ali recriar uma narrativa da origem da história da ayahuasca como se fosse algo muito mais antigo do que as evidências apontam, né? Então, eu vejo aí uma semelhança aí no tratamento, principalmente nessa proliferação ocidental aí dessas duas substâncias, né? Da ayahuasca, do preparo da ayahuasca e também do veneno do bufo alvarius, né? Do Encílios alvarius. É uma forma que as pessoas tentam fazer, né? De legitimar uma prática, né? Se você fala que ela é mais antiga, parece que ela é mais legítima de alguma forma, né? Então, esse tipo de reconstrução, né? Da narrativa é uma coisa que a gente vê, infelizmente, muito comumente aí no mundo dos psicodélicos. E, geralmente quem faz são ocidentais e pessoas brancas, né? É importante lembrar aqui, galera, que muitas dessas informações que eu tô trazendo pra vocês, eu tirei de um vídeo muito interessante que a APB, a Associação Psicodélica do Brasil, fez recentemente sobre o 5-mel-DMT. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição do episódio, ele foi apresentado pela Priscila Ocibina, que é apresentadora lá da APB. Então, se você quiser se aprofundar com mais detalhes aí sobre a 5-mel-DMT, eu te recomendo assistir o vídeo da APB. Bom, fora tudo isso, só acho legal lembrar vocês que o 5-mel-DMT não é DMT, ele não tem nada a ver com a dimetiltriptamina. Tudo bem, nada a ver é muito forte, mas o que eu quis dizer é que ele não é um irmão do DMT, ele é no máximo um primo do DMT. A experiência é sim curta como a experiência de DMT, né? Ela pode durar entre 5 a 20 minutos, né? Varia bastante. Só que ela é uma experiência com uma natureza muito diferente daquela experienciada com a DMT. Então, só pra vocês terem isso em mente, que a gente não tá falando da mesma droga, tá? Esse 5-mel ali que vem antes é muito importante, então não se confundam com a dimetiltriptamina. Bom, eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre a 5-mel-DMT e o veneno do sapo, então bora falar da viajante do dia. O relato de hoje, ele tem um quê um pouquinho mais especial aqui pra gente. Isso porque, pela primeira vez, a gente tá trazendo o relato de uma ouvinte aqui do programa. Sim, se você não sabia, agora a gente também aceita relatos de ouvintes. Pra mandar o seu é só compartilhar com a gente lá no meurelatopsicodélico@gmail.com. Bom, e pra estrear aí essa nova fase de relatos dos ouvintes, a gente começa com o pé direito com a Raquel. Além de ser uma psiconauta com mais de 20 anos de experiência, a Raquel também é psicóloga e atua em clínica há 15 anos. Além disso, ela também é especializada em terapia assistida por psicodélicos pelo Instituto Alma Viva. Sim, isso mesmo, galera. Terapia assistida por psicodélicos. Muito massa, né? Ou seja, hoje a gente não tá falando de uma aventureira aí desavisada, tá? A Raquel, ela tem muitos registros de experiências como essa que ela trouxe aqui pra gente. E na verdade, ela tá reunindo toda essa trajetória dela com psicodélicos em um livro, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sei se ela quer que divulgue já o nome, né, ou se é uma coisa que tá mais em segredo, só que com certeza, quando ela lançar esse livro com as experiências dela, a gente vai divulgar aqui no podcast, tá, galera? Porque eu acho que vai ser muito interessante. Se você quiser seguir a Raquel para acompanhar o trabalho dela, né, o lançamento do livro, é só acompanhar ela lá no @racavieira no Instagram. É RACAVIEIRA, tá bom? Mas bom, entre todos esses registros que a Raquel possui de experiências com psicodélicos, ela escolheu mandar um em específico aqui pra gente, de uma experiência mais recente, que aconteceu no final de 2024, numa das últimas semanas do ano. Esse relato, como vocês já imaginam, é de uma cerimônia com o veneno do sapo bufo alvarius.
E diga-se de passagem, é um relato muito mais completo do que aquele que a gente trouxe no nosso primeiro episódio sobre Assim Como É o DMT, tá? Então eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas bom, sem enrolação, coloque seu fone de ouvido, aumenta o volume e bora pro relato. Inalo a fumaça, sem força a princípio, e, por orientação do xamã, puxo mais forte, imitando a intensidade que ele reproduziu com a sua própria boca. Ele segura uma chama permanente que aquece o pequeno vidro rosqueado na traseira do cachimbo de alumínio. Através da piteira de papel, sinto a fumaça entrar girando com um sabor inédito, um pouco ácido. Encho os pulmões apavorada. Me concentro em lembrar da instrução de segurar a fumaça por 10 segundos. No 4º segundo, já sinto os primeiros sinais. De olhos fechados, uma mandala em tons de branco, preto, cinza e verde se forma, composta por frutas ou algo do tipo. Tem uma aparência lúdica, de ilustração. Rapidamente, o som do ambiente começa a ficar abafado. Começo a ouvir, meio picotado e distorcido, o som do tambor e a voz do xamã. Ao mesmo tempo, imagens se formam e desformam rapidamente num tecido aquático, com ondas verdes que parecem não se apresentar para esses 2 olhos paralelos embaixo da minha testa, mas envolvendo meu crânio, que já parece não estar lá, nem ser arredondado e nem conter o meu cérebro. A impressão é que ganhei mais 1 ou 2 sentidos, e ainda tô me adaptando a eles. Como as imagens não aparecem na minha frente de forma usual, pois já não há frente ou nenhum outro indicativo de direção, eu sinto os estímulos como varreduras, onde a cada pulsação uma nova camada ou dimensão é adicionada. Em cada respiro dimensional, uma voz feminina me sopra e geme suave, enquanto arrasta pequenos sininhos que causam arrepios. É claro, se eu ainda tivesse uma pele ou uma coluna. Às vezes, escuto pássaros. Às vezes, vento. Um novo ar. Me encontro num estado absolutamente inédito. E isso é só o começo. Meu precário eu ali, tentando se lembrar o que havia acontecido para eu estar vivendo toda aquela situação. E isso era feito no ingênuo último esboço humano. O movimento familiar de tentar avaliar tudo, balbuciando maravilhada com tamanha complexidade. Eu senti a partícula do meu ego compactada, numa caixinha tosca que foi jogada em um canto abaixo e fora de vista. E o ego tentava empurrar a mente para contabilizar os segundos em que eu tive sucesso em segurar a fumaça naquilo que um dia foi meu pulmão. Não percebi em que momento o ego, ainda percebendo a si mesmo, começou a retrair. Meu corpo, num resquício de presença, não sustentou por muito tempo a instrução do xamã de tentar permanecer sentada o máximo possível. Um relaxamento preguiçoso me autorizou a desistir de ficar sentada e então me recostei entre as almofadas, com os braços em postura de esgrima. Vez ou outra, o tambor penetrava o véu da minha desintegração, causando uma linda e reconfortante distorção, me lembrando que talvez ainda existisse dentro e fora, mas não por muito mais tempo. Recostada, eu sinto um som que nunca ouvi antes ressoar da minha garganta. Parecia um gemido rouco, vibrando minha mandíbula. Era como se minha garganta vibrasse, como uma abelha.
O meu ego dá, enfim, seu último suspiro, tentando interpretar o sinal do corpo. Isso é uma limpeza. E então, todo registro linear e visual possível se apaga. Ou quase todo. Seria impossível ser precisa ao descrever o que se segue. Mas existe uma impressão, algum tipo de memória distante. Não descarto que seja uma fantasia, ou alguma ficção criada na saída do transe para preencher as lacunas da experiência. Mas existe uma lembrança clara de que algo foi certamente testemunhado, e também entendido em sua natureza, em cada detalhe. A imagem é a de uma estrutura essencial, brilhante, pulsante. Para chegar nessa imagem, se desenrolou um caminho progressivo de decomposição conceitual e estética, que, em algum momento, resultou na grandiosidade do que seria a origem de tudo. Algo infinitamente grande, eterno, perfeito e escandalosamente belo. Não resta dúvidas de que foi a coisa mais magnífica que algo, porque eu já não era alguém ali, poderia testemunhar. Porque quando eu retornei e ouvi o tambor vigoroso e muito alegre do xamã, a imagem do homem se materializou irreal no meu campo de visão, com aspecto um tanto quanto digital, tipo uma fenda da realidade, mais feia e provisória do que aquele outro universo. Voltei para o 3D. Então, no retorno para o meu corpo, me percebo ajoelhada, levando as mãos espalmadas na minha cara molhada de lágrimas, com o rosto apavorado, todos os músculos da face contraídos, em terror e êxtase. As mãos, de um lado para o outro e sem direção, buscavam algum apoio para reconhecer qualquer coisa desse lado que acalme o que foi conhecido naquele outro. Me sinto indócil. Abro os braços em devoção, levantando eles em direção ao nada. Começo a sentir o ego me controlando, me corrigindo, exigindo de mim que pare de chorar e aproveite mais a experiência. Me sinto conformada com o fato de que realmente não sei exatamente por que choro tanto. Assisto ao xamã me conectando com a energia do seu canto animado, que festeja seu caminho na sagrada medicina do sapito. Só me restou essa emoção extrema de ter visto a coisa mais inacreditável de toda a existência e além, e imediatamente ter esquecido, ou nem registrado. O mel e o fel da viagem interdimensional. Não é a consciência que vê, mas o espírito. E essa memória não é um registro num caminho neuronal do cérebro, mas os afetos da devoção, do impacto do deslocamento, da quebra dos limites da matéria, tatuados no campo etéreo da intuição. E eu que me conforme com a falta de palavras, de linearidade, de resgate da experiência. E eu que passe, de hoje em diante, a correr, pelo resto da minha existência, com uma rede de caçar borboletas. Tecida pelo desejo incessante de buscar o merecimento de saborear tantas outras vezes o doce conhecimento da eternidade. Esse foi o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu, particularmente, gostei bastante da forma que a Raquel traz essa experiência, né? Existe uma certa poesia ali nas palavras dela, né? Que são muito interessantes de se perceber, né? São formas ali, pelo menos na minha visão, de tentar traduzir ali e trazer aquela inefabilidade, né? Aquela falta de saber colocar em palavras ali aquela experiência que você vivencia sob efeito de psicodélicos, né? Então, eu senti uma sensibilidade muito grande nessas palavras, assim. Parece que elas foram pensadas uma a uma ali para tentar descrever aquilo que ela sentiu. E apesar de, no próprio relato, ela dar a entender de que quase não era possível ela conseguir traduzir aquela experiência em palavras, né? E eu sei que é difícil. Pelo menos eu sinto que ela conseguiu deixar pra gente ali um bom esboço do que tenha sido essa experiência, né? Claro que o relato nunca vai fazer jus à experiência de fato ali, visceral, de uma viagem psicodélica, né? De uma experiência com psicodélicos, né? Mas eu achei uma ótima ponte ali que ela construiu com as palavras dela pra tentar levar a gente ali pra aquele lugar. Mas, bom, não tem muito o que falar aqui da experiência da Raquel. Ela fez num ambiente super controlado, numa ambiência, né, e aparentemente num estado mental muito propício, né, num setting muito propício pra ter esse tipo de experiência, né, mais introspectiva, pra dentro mesmo. Então é isso, né, a gente tá falando de uma pessoa que já tá acostumada aí e provavelmente tem muito mais conhecimento que eu e a maioria que escuta esse programa em como conduzir esse tipo de experiência, né. Mas é claro, é aquela coisa que a gente sempre lembra, cada um tem seus próprios rituais, seus próprios ritos, mas o que a gente vê aqui no relato de hoje é que a viajante, né, a Raquel, ela tem um ambiente que parece ser muito propício para ter o tipo de experiência que ela busca ter. Então, isso é importante da gente prestar atenção, né? Porque às vezes a gente traz relato aqui de pessoas que, por exemplo, acho que faz uns 2 episódios, ou no passado, eu não lembro, a gente trouxe o relato de uma pessoa que tomou 2CB, aparentemente uma quantidade alta, no meio do campus da faculdade, né? E ficou rodando de festa em festa. Que pode ser uma coisa divertidíssima, né? Maravilhosa, e as pessoas podem escolher fazer isso. Mas é um contexto de uso, né? Muito diferente. E com muito mais variáveis ali que podem prejudicar a experiência do que um contexto mais controlado, né? É aquela coisa, não tem certo e errado, né? O que importa é você cuidar da sua segurança e das pessoas próximas ali de você, mas cada um. E a gente tenta trazer aí no programa diversos tipos de relatos até pra mostrar pra vocês aí como que essas experiências em ambientes diferentes elas vão se desenrolando, né? E a experiência de hoje eu diria que é uma experiência daquelas que foi feita com muito cuidado, né? E com muito respeito também, né? A gente às vezes associa respeito e reverência como se fosse uma coisa de mais espiritual, assim, né? De sagrado e tudo mais, mas acho que não. Acho que também tem a ver com respeitar a potência ali que aquela experiência vai ter em você e ter a humildade ali, a reverência, né? De entender que o que você tá fazendo é sério, né? Mesmo que seja com o intuito de ser um pouco menos sério ou com o intuito de relaxar ou descontrair, né? É importante lembrar que é um caminho de uma experiência potente que você tá trilhando ali, que você precisa ter o devido respeito por esse efeito, né? Mas enfim, não tem muito o que falar daqui, né? Não tem muito que eu me estender aqui sobre a experiência da Raquel. Então acho que era isso que eu tinha pra falar. Chegamos ao fim de mais um episódio do Relatos Psicodélicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Já agradeço de antemão a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado. E bom, lembrando você, né, que se você quiser ouvir mais conteúdos como esse aqui, sobre psicodélicos, dá uma olhada lá no Além da Brisa, nosso podcast exclusivo. É só ir no apoia.se/relatos psicodélicos, que a partir de R$12 aí você consegue acessar aí esse nosso podcast quinzenal. Se você não quiser se comprometer com um apoio, uma assinatura mensal, mas você quer ajudar o Relatos financeiramente, você também pode fazer uma doação lá no nosso LivePix, que é livepix.gg/relatos psicodélicos. Lá a gente aceita doação a partir de R$1, tá?
E claro, se você não pode ajudar financeiramente o projeto, não tem problema, tá, galera? Isso não te torna menos fã do podcast, de forma alguma. Mas você pode ajudar a gente de outras formas, como, por exemplo, dando 5 estrelas pro Relatos no Spotify, compartilhando esse episódio com amigos, mandando aí pra galera que você acha que pode se interessar, enfim. Todas essas coisas ajudam a gente aí no algoritmo e ajudam também, consequentemente, né, a fazer o podcast crescer e chegar em mais pessoas. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha pra falar hoje. Eu espero que vocês fiquem bem. E até a próxima viagem. Este episódio foi produzido pela Pupa. O roteiro, a apresentação e a edição são de Bruno De Paul, a história original do relato é da Raquel Vieira e a locução do relato é de Marcela Cavalheiro.